Nós viemos aqui na Agência Estadual de Recursos Hídricos conversar com o diretor-presidente Paulo Paim, que vai nos falar um pouco sobre a situação atual do Rio Jucu e o que nós precisamos fazer nos resguardando com relação ao abastecimento de água da Grande Vitória. Como tu falaste, o Jucu e o Santa Maria da Vitória são os dois mananciais, né? Os dois rios, as duas bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento da Grande Vitória. Santa Maria mais ao norte, pegando aí a parte continental de Vitória, Serra, o Jucu, né? A parte ilha de Vitória, Vila Velha, Cariacica, enfim. São dois cursos d'água completamente diferentes. O nosso assunto hoje vai ser o Jucu, então, mas só para destacar que, embora duas bacias lindeiras, né, elas têm um funcionamento como recurso hídrico e como sistema hidráulico bem diferente um do outro. E essa diferença está basicamente na reservação que existe hoje no Santa Maria e que ainda não existe no Jucu, e nós, ao longo da nossa conversa, nós vamos inclusive falar sobre isso, sobre a futura reservação que está sendo pensada aí para a bacia do Jucu, no sentido de que vamos começar deixando claro que um curso d'água chegar ao mar, né, é absolutamente natural. Sim. É para isso mesmo. Né? Quando os cursos d'água não chegam ao mar é que a gente tem que estar preocupado. Só que nós estamos vivendo aqui no Espírito Santo, especialmente na bacia do Jucu, uma situação muito peculiar de que, às vezes, quando o Jucu está chegando no mar, isso é um mau sinal, né, entre aspas. Ou seja, foi isto, né, o fato de o Jucu ter retornado há 15 dias atrás a chegar ao mar, que levou a nossa companhia, a CESAM, e o governo do estado como um todo, com apoio da AGER inclusive, suspendeu, né, o racionamento que estava instalado em Vitória, em Vila Velha, etc. Então parece algo contraditório, mas não é isso. Vamos conversando, nós vamos entender exatamente como é que funciona. A bacia do Jucu, ela tem, como um todo, né? Ela tem problemas de degradação? Sim, tem. Comparativamente com outras bacias brasileiras, ela está muito bem, obrigado. É importante que se entenda, ela é problemas de ocupação, problemas históricos de ocupação do solo, isso é verdade. Segundo, tal qual todas as bacias hidrográficas do estado do Espírito Santo, nós não estávamos preparados para um período de estiagem tão severo quanto esse que nós estamos vivendo. Quer dizer, e isso não é o cidadão rural, é fundamental que se diga isso. Não é o cidadão rural que é o culpado, não é o cidadão urbano que é o culpado, não é a indústria que é o culpado, não tem culpados. Né? Na verdade, são a associação da ausência de precipitação, ausência de chuva, a um comportamento inadequado nosso, histórico, nosso capixaba, nosso gaúcho, nosso brasileiros. Cultura de uso da água, né? Uma cultura de desperdício, né, que nós temos. Especialmente no Nordeste, no Sul e no Norte, onde quase não se teve notícia no passado de situações tão graves, tão agudas, tão expressivas quanto estamos passando agora. No Nordeste brasileiro, que há 5 anos não chove a média histórica, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, a população, a sociedade, os gestores públicos, enfim, o conjunto da sociedade tem mais instrumentos de convivência com isso. Nós estamos aprendendo. E é importante que se diga, aprendendo rapidamente. Né? O governo do estado
inclusive nós, a própria AGE e a sociedade capixaba, têm aprendido, nós podemos dar alguns exemplos aqui na nossa conversa, de que eu estou aqui desde janeiro de 2015, então, de janeiro de 2015 para cá, que é o que eu posso pessoalmente testemunhar, nós temos mudado muito o comportamento, o cidadão capixaba, o governo se preparou melhor, a gente vai ver isso, para poder enfrentar uma situação que, especificamente em relação ao Jucu, por não ter nenhum tipo de reservação como tem o Santa Maria, a água que cai é a água que nós temos disponível para ser utilizada. Sim. Utilizado para tudo. Sim. Numa situação como essa, presidente, a qualidade da água do rio cai bastante em função do lançamento de esgotos e outros efluentes, né? Que são lançados normalmente num período em que se tem um volume de água muito maior. Em gestão de recursos hídricos, a gente tem um nome técnico para isso, né? É a capacidade de diluição. Ter capacidade de diluir efluentes também é um uso da água. Então, quando nós dizemos, por exemplo, quando se fala na vazão crítica, aquela mínima, né? Abaixo da crítica, então ficamos todos muito preocupados. A vazão crítica significa aquela vazão a partir da qual o conjunto de usos, já algum vai ficar sem poder fazer. E como tu mesmo disseste, um deles, né, em qualquer curso d'água brasileiro, diluir esgotos é um dos usos. E quando a vazão baixa, se nós associarmos o que já dá para perceber, se a vazão é menor, se a capacidade de água passando é menor, a capacidade de diluir a mesma quantidade de esgotos, não tratado ou até tratado, também é menor. Agora, associamos a isso ao fato de que o uso prioritário é o outro, né? É o abastecimento, é nós termos água para beber. Então, a questão da pesca fica comprometida, a capacidade de diluição do Jucu e dos outros rios também diminui bastante, a irrigação imediatamente fica comprometida. A lei deixa claro que existe um uso prioritário e só um, que é o abastecimento humano. Quais as perspectivas que a gente tem agora nesse momento? A população deve continuar ainda reduzindo o consumo, até aproveitar esse momento para um trabalho de reeducação, né? Para que tanta água, né? Às vezes para tomar um banho, para lavar um rosto, ou para utilização na pia da cozinha. São 3 grandes blocos. Sim. Um deles é isso. É fundamental que o cidadão brasileiro, especialmente no nosso caso aqui, o cidadão capixaba e no nosso assunto de hoje, quem mora, vive, trabalha na bacia do Jucu, entenda, primeiro, 2 coisas. Primeiro, que a água disponível é de todos. Sim. E que a solução passa por todos. E essa solução passar por todos significa uma mudança radical de comportamento em relação ao uso da água. Nós que moramos na cidade, ou o cidadão que mora no campo, cada um dentro da sua especificidade, precisa mudar hábitos. Essa é uma grande situação. A outra, que também está ao alcance humano, é criar condições de reservação de água. A CESAM está com um projeto que, talvez eu possa errar a precisão, né? Mas no início de 2017, com um projeto de um barramento, exatamente para que nós possamos, o comportamento hidráulico do Jucu, né, possa se assemelhar ao Santa Maria da Vitória, que tem Rio Bonito. Sim. Então, isso é fundamental. Nós temos que mudar o comportamento. Agora, só mudar o comportamento não resolve, porque, como nós falávamos no início, se chover e a água for para o mar, o que é natural, o que é normal, o que é esperado, não vai ter água do mesmo jeito. Né? Sim. Agora, fazer um grande barramento. É preciso juntar as 2 coisas. Nós temos que ter armazenamento, vamos falar o termo genérico, não só a questão de barrar. Nós temos armazenamento e mudança de comportamento. O armazenamento pode ser por um armazenamento físico,
construir barragens, que não precisa necessariamente ser essa barragem clássica né, no meio do curso d'água. Nós temos outras alternativas técnicas de criar lagoas laterais, enfim, existe, mas todas elas, vamos dizer, são armazenamento físico. E o outro, extremamente importante, né, que é a cobertura vegetal. Quer dizer, também é uma forma de armazenamento. A gente tem conversado aí, todas as vezes que tem a oportunidade de conversar com o cidadão capixaba, plantar a árvore não é fazer chover não, né? Mas é guardar no solo a água que chove. Né? Isso é fundamental. Ter florestas não faz chover, mas ter um solo coberto adequadamente, com cobertura vegetal, permite que a grande esponja, a grande caixa d'água natural se recarregue, receba água e vá devolvendo lentamente, né, para o curso d'água o que essa esponja conseguiu absorver. Então, esses são os dois grandes blocos: armazenar física ou através da cobertura vegetal e mudar de comportamento. E o terceiro grande bloco, que é pactuar com São Pedro para que ele mande chuvas normais de novo para o Espírito Santo, dentro da média, para que essas duas ações humanas possam vingar. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.